Torcedor botafoguense, muito boa tarde. Voltei aqui nos bastidores da arquibancada, honrando as cores do Brasil de nossa gente. É com imenso prazer que eu estou aqui com você, seguidor dos bastidores, trazendo as notícias do Botafogo depois do feriado. Hoje, sexta-feira, amanhã tem jogo do Fogão em Salvador, mas nós estamos aqui, trazendo as notícias do Botafogo. Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, ative aí o sininho das notificações e receba o conteúdo raiz do Botafogo de Futebol e Regatas no YouTube. Gente, vamos lá. Antes de começar esse vídeo, quero deixar um abraço pro Léo, grande Léo, que esteve lá comigo no jogo contra o Capital, ali no Bar da Loucos. Nós tivemos uma resenha e, mais uma vez, eu quero fazer uma observação aqui e pretendo que chegue aos dirigentes do Botafogo, principalmente da SAF, na qual o Léo se deslocou da sua residência, foi a General Severiano comprar a nova camisa do Botafogo. Chegando lá, esse modelo novo que foi lançado, só tinha modelo 2GG, não tinha o modelo 3GG, 4GG, só no site. Então, é importante que a loja do Botafogo tenha a grade maior para atender aquele que é mais forte, aquele que é gordinho, Porque a pessoa saiu da sua residência, chega lá, não tem um tamanho, o clube tem que ter o tamanho para atender desde a criança ao adulto, Você tem que saber, dar o melhor para o seu torcedor. E fica esse recado aí para Botafogo Store, para a SAF do Botafogo, que o Botafogo tenha esse novo modelo com uma numeração maior para atender o público que anseia ter a nossa camisa. Outra, quero fazer uma observação aqui, perdão, em cima dos últimos 2 jogos. Eu cheguei na catraca do Newton Santos, eu tenho a minha facial, mas eu fui questionado por inúmeros torcedores que tiveram um constrangimento, que chegaram já em cima da hora, uns também chegaram com antecedência, só que não estava sendo feita, ou melhor, sendo feito o reconhecimento facial. Quando botava a cara lá, eu atestei isso, tanto contra o Fluminense, quanto no jogo com o Capital. Então, as pessoas tinham que sair da catraca, voltar, passar por uma barraca, apresentar sua documentação. No jogo com o Fluminense, eu levei quase meia hora. Eu cheguei com 10 minutos de jogo, para resolver, porque tinha uma fila considerável e tinha que resolver individualmente o caso de cada um. Nesse jogo contra o Capital, quero até parabenizar um rapaz que estava lá, vou até procurar saber o nome dele, que eu já o identifiquei. Aconteceu o mesmo problema, só que esse rapaz chegou e foi muito prático. Ele pediu que as pessoas estivessem com o aplicativo aberto, com o QR Code e com o seu documento de identidade. Ele fez a liberação na catraca. Parabéns. Show de bola. Rapaz, o cara em 2 minutos resolveu o problema. Então, a gente quer parabenizar também aqui, o funcionário lá da Ingresso que teve, a gentileza de flexibilizar a entrada dos torcedores do Botafogo. Porque muitos falam, você só critica. Não, não critico, não. Eu procuro olhar os 2 lados. Foi bem, nós vamos elogiar. Foi mal, nós vamos criticar. Não é verdade? Em relação ao remo do Botafogo, Pet, notícia aí do dia, o que você acha das declarações do Vinícius Assunção? E o que você acha da opinião aí do presidente João Paulo, do André Silva, que são favoráveis ao corte aí no remo? Gente, é o seguinte, o remo é o motivo da nossa existência,
Obviamente, se você vai falar Petrônio, eu não ligo para o Remo. O que me interessa é o futebol. Obviamente, né, que grande parte da torcida se interessa pelo futebol, a nossa maior paixão. Mas o Remo é o início da nossa história. Então, o Remo, o esporte estatutário, né, eu vejo da seguinte forma: sem milho não tem pipoca, irmão. Essa questão do Vinícius, eu entendo por um lado, mas eu vejo isso como uma questão política também, né? Eu acho, na minha avaliação, que o Botafogo, mediante ao seu presidente João Paulo e o André Silva, eles têm que buscar recursos, patrocínios. Por quê? O esporte olímpico, ele já é há muito tempo deficitário. A gente acompanha o que acontece com o basquete do clube, por exemplo. Você sabe como é que o Botafogo monta o seu time hoje? Todos os times montam os seus times na NBB. O Botafogo, ele pega o resto. Com todo respeito aos atletas que jogam no Botafogo. O Botafogo não tem recursos, como o Flamengo, como o Franca, né? Você tem uma ideia, o Vasco hoje tem um patrocinador forte. Mas é aquilo. Tem um patrocinador forte, mas também não tem ambições de título. Mas tem uma folha muito superior do Botafogo. O Botafogo tem hoje a menor receita do NBB. Então ele vai no basquete assim. Você vai pegar aqueles jogadores que sobram. Então, sem recurso, sem patrocínio, nós não conseguimos avançar em nenhuma modalidade esportiva no clube. A minha visão é o seguinte: eu não vou ficar aqui discutindo o sexo dos anjos, eu vou ser direto. Graças a Deus, volto a falar e a salientar, que John Textor chegou no Botafogo. Porque se não fosse John Textor, nós estaríamos sim no futebol numa espécie de ioiô. Por quê? Nós tínhamos uma folha salarial de 3 milhões e meio a 4 milhões. Essa folha salarial hoje, ela é equivalente ao time da Série B. Na Série A você não disputaria de uma forma competitiva. Pelo contrário. A realidade é única, gente. Seja no esporte olímpico, seja no social, ou seja no futebol, o Botafogo passou a ter visibilidade, respeito, a partir do momento que ele teve uma coisa que jamais ele teve em sua história: dinheiro. O Botafogo nunca teve dinheiro. O Botafogo era o paraíso dos empresários que exploravam o Botafogo, que se beneficiavam com o Botafogo, que ganhavam muito dinheiro com o Botafogo. O Botafogo contraiu a maior dívida do futebol brasileiro, sem ganhar rigorosamente nada, nos últimos 30 anos. Chegando em 2024, num processo curto de tempo, John Textor, com todos os seus erros, que eu tenho, você tem, né? Essa é a diferença do nosso canal, a gente analisa os dois lados da moeda. Existem coisas da SAF que nós temos, que é aplaudir. Aliás, nós temos que ter gratidão por tudo que foi feito, isso eu não questiono. Mas esse mundo, esse pequeno mundo, sempre eu falei assim, pequeno mundo de General Severiano, essa parte social, a parte da sauna, a parte da piscina, esse mundinho que levou o Botafogo na situação que está, a gente ignora, porque se a gente continuasse nesse mundinho, eu não sei aonde a gente poderia chegar. Deixa aqui um recado para você, aqui nos bastidores da arquibancada. Fique ligado, pintando informação, pintou a equipe dos bastidores para você. Opa, vamos lá. Alexander Barbosa vetado, hein? Não joga, pelo que a gente apurou, contra o Bahia. E o Savarino, que sentiu aí dores na coxa, provavelmente pode ser poupado também. Vamos aguardar os acontecimentos.
Fique ligado aqui no canal que é a voz do torcedor do Botafogo de Futebol e Regatas no YouTube.